Olá, tudo bom? Aqui é a Anne. Vamos dar continuidade no assunto da nossa aula, Big Data. Bom, Big Data é ao mesmo tempo um conceito e uma tecnologia. O conceito diz respeito à imensa quantidade de dados trafegados diariamente, uma vez que quase tudo na vida atual circula pela internet. A tecnologia, por sua vez, está relacionada aos chamados Vs: volume, veracidade, velocidade e variedade, o core do Big Data. Para a análise e a interpretação destes grandes volumes de dados, gerados em uma diversa variedade de fontes, são necessárias soluções específicas para Big Data, que permitem aos profissionais de tecnologia e ciência de dados, por exemplo, trabalhar com informações não estruturadas a uma grande velocidade. Os insights do Big Data são de grande importância na definição de estratégias de produto e marketing, por exemplo. Com eles, é possível aumentar a produtividade, reduzir custos, criar design de produtos personalizados, melhorar a garantia de qualidade, gerenciamento da cadeia de risco de suprimentos e tomar decisões de negócios mais inteligentes. As empresas usam o Big Data para realizar os desejos dos clientes antes mesmo que eles os façam. Um exemplo disso são as sugestões de sites de compras como a Amazon e o Submarino, e as recomendações de filmes e playlists na Netflix e no Spotify. Todas essas recomendações são baseadas em uma análise histórica dos dados que geramos nessas plataformas. A forma como os dados são usados em uma empresa muda constantemente, mas, nos últimos anos, as mudanças ocorreram em um ritmo realmente acelerado e as ferramentas consideradas úteis para aplicações de Big Data já não são mais suficientes. O desenvolvimento e a expansão de negócios em áreas como Internet das Coisas, geolocalização, redes sociais, aplicativos móveis e etc., mudou a forma como os dados são coletados, armazenados, distribuídos, processados e analisados. As decisões em tempo real já fazem parte do cenário do dia a dia e novas ferramentas e arquiteturas são necessárias para lidar com esses dados de forma eficiente. Ou seja, estamos indo da era do Big Data para a era do Fast Data e estamos indo cada vez mais rápido. Hoje, não somos consumidores passivos de dados de tecnologia. Nós definimos seu papel em nossas vidas. Para isso, precisamos prestar atenção tanto à maneira como pensamos, quanto à maneira como codificamos. Temos que fazer perguntas difíceis, para ir além de apenas contar as coisas para realmente entendê-las. Somos bombardeados constantemente com histórias sobre quanta informação existe no mundo, mas quando se trata de megadados e os desafios para sua interpretação, tamanho não é tudo. Há também a velocidade com que se movem e a variedade de tipos. O que reúne esses dados de tipos tão diferentes é o fato de serem criados por pessoas, em sua maioria, e de exigirem um contexto. A Netflix é conhecida por seu excelente algoritmo de recomendação e ofereceu um prêmio de $1 milhão para quem pudesse melhorá-lo. Houve ganhadores, mas a Netflix descobriu que as melhorias eram apenas incrementais. Para descobrir o que estava acontecendo, contratou um perfil diferente, um etnógrafo, que assim reuniu ideias de Tick Data. Mas o que seria Tick Data? Bom, é uma visão complementar ao Big Data, o ponto de vista qualitativo que preenche o mundo de dados com histórias e motivações reais das pessoas por trás dos dados. Ou seja, é colocar contextos, sentidos e significados junto aos dados. O que o etnógrafo descobriu foi algo não visto inicialmente na análise quantitativa. As pessoas adoravam assistir maratonas de série na TV. De fato, nem se sentiam culpadas por isso.
elas gostavam mesmo. Para a Netflix era como, uau, esta sim é uma nova visão. Ela decidiu então fazer algo muito simples, mas de grande impacto. Em vez de oferecer o mesmo programa de diferentes gêneros ou mais dos diferentes programas de usuários semelhantes, iria apenas oferecer mais do mesmo programa, fazer com que fosse fácil assistir. E não para por aí. Ela fez tudo isso para replanejar toda a experiência do telespectador e realmente incentivá-lo a continuar no seu seriado favorito. É por isso que as pessoas e os amigos somem em finais de semana inteiros, colocando assim suas séries preferidas em dia. Ao integrar Big Data e Tech Data, a Netflix não só melhorou os negócios, mas transformou a forma como consumimos a mídia. Agora, suas ações valem muito mais do que valiam e projetadas até para uma duplicação nos próximos anos. Muitas empresas acreditam que o Big Data chegou para substituir o raciocínio humano, quando, na verdade, ele veio agregar valor e aprimorar nossas habilidades de análise de informação. A Target é uma das maiores lojas de varejo dos Estados Unidos e seu case ficou extremamente conhecido por ter realizado algo até então incrível: prever quais clientes estavam grávidas. E caso você tenha lido o livro O Poder do Hábito, já sabe do que estou falando. Até hoje, há um grande debate sobre a privacidade e até onde é correto utilizar as informações dos clientes para tais ações. Porém, é inegável a genialidade do uso do Big Data. A equipe de análise de dados da Target criou modelos para entender e reconhecer a fundo os hábitos de compra de seus clientes. Dessa forma, foi possível criar diversos perfis de compradores, baseando-se em suas compras, dados demográficos, idade e até a situação da vida pessoal. Assim, a empresa poderia oferecer ofertas de produtos que cada perfil estivesse mais propenso a comprar. Foi assim que eles passaram a mapear quais clientes estavam grávidas e até qual mês da gestação, somente se baseando nos hábitos de compra. Apesar de ter gerado muita polêmica, foi evidente o aumento da assertividade das ofertas e, além disso, maior número de compras e fidelização. A gigante empresa de café Starbucks utiliza o Big Data para se manter no topo do seu segmento. Ela conseguiu identificar quase 4 milhões dos 6 milhões de clientes que possui. São geradas análises demográficas para criar planos de mercado, identificar pontos estratégicos para abertura de loja, novas funcionalidades no aplicativo e novos produtos. Já a Nike, através de aplicativos e wearables, conseguiu diversos dados sobre praticantes de corrida. Dessa forma, a análise reuniu e continua reunindo várias informações sobre a distância percorrida, velocidade, rotas para treinos, entre outros dados sobre o comportamento do esportista. O Pinterest, a rede social de compartilhamento de imagens, utiliza o Big Data para trazer a navegação personalizada de acordo com as preferências de seus usuários. A inteligência artificial da rede social consegue criar um ranking mais rápido e conteúdos de acordo com a localização. Temos também o uso da gestão de tráfego de cidades, aonde se instalam sistemas que coletam dados das ruas e tal recurso identifica padrões e fornece previsões para a organização do tráfego. Essa consciência digital do movimento urbano determinará, por exemplo, o tempo ideal de fechamento de semáforos, além de notificar mais rapidamente os agentes de trânsito em caso de acidentes. Vivo, Renner, Claro e Itaú são apenas algumas das marcas que usam a análise de dados para entender o comportamento de consumo de seus públicos. Dessa forma, podem oferecer produtos mais alinhados com seus interesses, bem como entregar promoções personalizadas. A Renner monitora as redes sociais
para decidir qual caminho seguir na escolha das peças de cada campanha. A maioria das corretoras de valores e consultorias financeiras do país adota sistemas inteligentes para cruzar dados macroeconômicos com taxa de juros e câmbio, dados de mercado, como balanços e demonstrações financeiras das empresas, e dados do próprio perfil de cada investidor, a fim de entregar sugestões de investimentos com alto potencial de retorno. Os próprios robôs investidores seguem essa tendência de uso de Big Data no mercado financeiro, compra de ações, composição de carteira, entradas e saídas de tradings, tudo isso é feito com base na mineração de dados. Nas agências de publicidade, muito se questiona sobre unir ideias e números, criatividade e dados. Mas uma coisa é certa, o estudo do público-alvo, por exemplo, sempre foi imprescindível para entender melhor cada perfil. Usar ferramentas como Analytics ou mesmo Big Data pode ser uma estratégia assertiva na hora deste mapeamento. Aliás, essa prática só evidencia que o marketing dirigido por dados pode sim funcionar, proporcionando grandes resultados não apenas para as agências, mas também para as empresas e, obviamente, seus consumidores. Usar os dados de audiência para prever comportamentos futuros também pode ser útil para quem precisa ampliar seu público-alvo. Isso foi feito com técnicas de lookalike, por exemplo, que cria clusters de pessoas com tendências e gostos semelhantes ao do seu público mais significativo, como as pessoas que mais convertem no seu site. É essencial que o futuro das agências esteja voltado a essa junção da análise de dados e da geração de conteúdo criativo, de modo a criar laços emocionais com os públicos-alvo, entendendo também que boas ideias fazem parte disso e que os estudos cada vez mais apurados com base em dados garantem melhores resultados. Bom, ficamos por aqui, obrigada pela atenção e até o próximo podcast.